Olá, sou Samuel Tavares, bacharel em Teologia, e nesse vídeo estarei explicando como o amilenismo interpreta as profecias referentes ao fim dos tempos. Os amilenistas veem o Apocalipse de maneira alegórica, ou seja, não literal, pois identificam que o livro é uma literatura apocalíptica, que tem por característica a linguagem figurada, assim como o livro de Daniel, que também é um livro cheio de figuras e símbolos. Por exemplo, quando esses livros apocalípticos descrevem um monstro que vai reinar, estão simbolicamente falando sobre um governo poderoso. Não estão dizendo que literalmente um animal feroz, um dragão, vai reinar e governar o mundo. Por isso, os teólogos amilenistas entendem que 1000 anos, 144 mil, outros números e figuras não são literais, mas que precisam ser entendidos e interpretados dentro do contexto da linguagem figurada, da literatura apocalíptica. Então, como os amilenistas escrevem os acontecimentos escatológicos? Os teólogos que defendem essa interpretação dizem que o milênio teve início com a obra terrena de Cristo há 2000 anos. Através da sua morte e ressurreição, Satanás foi derrotado e preso para não mais enganar as nações. Suas ações foram limitadas. Nesse período se iniciou o reino de Deus no mundo através da igreja. Ele nos fez reino de sacerdotes. No final do milênio e antes da segunda vinda de Cristo, Satanás será solto por um curto período de tempo para enganar as nações. Nesse momento se iniciará a grande tribulação. Tudo o que aconteceu no passado, quando ele estava preso, ficará mais intenso. Ele perseguirá ferozmente o povo de Deus e fará de tudo para impedir que o evangelho seja pregado. Então, após esse pequeno período de grande tribulação, Cristo voltará visivelmente e todo olho verá. Nesse momento, todos os mortos ressuscitarão e os justos que estarão vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Depois, Cristo continuará sua descida à terra, juntamente com os santos que foram arrebatados para julgar o mundo. Após o julgamento final, os ímpios serão lançados no lago de fogo. Porém, os salvos viverão no novo céu e na nova terra eternamente. Com base no que expliquei, talvez você esteja se perguntando se Satanás está preso ou solto, se estamos na grande tribulação ou não. Bem, dentro do amilenismo, há alguns que acreditam que ainda estamos no milênio e que Satanás está preso. Nesse caso, a grande tribulação ainda não começou. Outros acreditam que o milênio já acabou e por Satanás estar solto estamos na grande tribulação, passando por tudo o que temos presenciado. Logo, a segunda vinda visível e gloriosa de Cristo pode ser a qualquer instante. Inclusive, alguns teólogos acham que no passado das revoluções comunistas, ateístas, foi o início da grande tribulação, pois houve grande perseguição ao cristianismo e impedimento da pregação do evangelho, onde os governos e a ideologia marxista fizeram e ainda fazem de tudo para acabar com a proclamação do evangelho. Sobre a interpretação amilenista, podemos dizer que ela é, em certo aspecto, simples. Porém, algumas coisas precisam ser destacadas. Uma das questões fundamentais da escatologia amilenista é como o Apocalipse é interpretado. Eles acreditam que o Apocalipse vem se cumprindo desde a época dos apóstolos, pois, segundo eles, em todas as gerações há perseguições, martírios, bestas, falsos profetas surgindo e desaparecendo. Os amilenistas leem o livro de Apocalipse com base no método do paralelismo progressivo, que diz que o livro é dividido em 7 sessões que se repetem, porém, cada nova sessão traz alguma informação adicional. Os acontecimentos se intensificam conforme vai chegando o fim do mundo e do livro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 8 e 9, fala que a terça parte do mundo é atingida pelas pragas.
mas no capítulo 16 fala que a totalidade é atingida. Outro ponto também muito importante é a crença que o livro foi relevante tanto para os cristãos do primeiro século, quanto é para nós hoje. Quem sabe para os cristãos do futuro, se a volta de Cristo não for nessa geração. Por exemplo, a besta para a igreja do primeiro século era o imperador romano. No século XVI, Lutero disse que o Papa era o anticristo. Porém, hoje existem outras bestas e outros anticristos. Ou seja, o Apocalipse não se limita somente a uma era passada ou a uma geração futura. Sobre a prisão de Satanás, os amilenistas acreditam que, mesmo ele estando preso, ele ainda atua e age no mundo, como um cão feroz amarrado em uma corrente. Dentro de uma certa área, ele pode causar dano. O que ele não pode é impedir que o evangelho seja anunciado no mundo inteiro. Com base em Mateus 24, os amilenistas acreditam que a igreja passará pela tribulação, onde o próprio Jesus disse que a sua vinda será depois da tribulação. Porém, de certo modo, os crentes serão guardados nela, pois a ira que virá sobre o mundo cairá sobre os ímpios, assim como foi no Egito, onde a maioria das pragas não atingiu o povo de Deus. Outro ponto importantíssimo na interpretação amilenista é que após a segunda vinda visível de Cristo não haverá mais chance de salvação, conforme a parábola das 10 virgens e também a parábola do joio e do trigo. Bom, essa posição é que eu acredito ser a mais coerente e que menos se contradiz. Embora eu tenha nascido e me criado e ainda pertença à Assembleia de Deus, uma igreja dispensacionalista, não creio que o dispensacionalismo seja a melhor interpretação, devido a muitos problemas que essa doutrina contém. Um abraço, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que estarei respondendo. Até o próximo vídeo.